acho que aqui dá mais certo, porque lá tava dando um delay. Deixa eu... Voltando para cá todo mundo. Isso, Terezinha, Rubens, Elaine. Isso, vou voltar todo mundo para cá. Agora tem que esperar só a Érica voltar para a gente começar a nossa live. Pronto. Érica, deixa eu ver aqui. Oi, Nádia. Pronto, Érica. Tá virado para... Agora você tem que inverter essa câmera tua, que está virada para Paris. Isso. Agora nós estamos ao vivo. Agora sim. Agora sim. Dá mais certo agora fazer isso, sabe? Vamos fazer pelo Instagram. Vou desistir desse negócio de lá do Instagram e YouTube, não dá certo, não. E aí depois a gente grava e passa pro YouTube. Oi, Nádia, maravilhosa você, meu bem. Olha só, bom, gente, desculpe, né, essa confusão aí, mas é tudo assim, né? Fiz parte do movimento escoteiro, a gente aprende fazendo, né? E a gente aprende com os erros também, com as tentativas, porque quem não tenta, né, não aprende. E isso é experiência, né? Nós estamos aí aprendendo a fazer ao vivo, que é muito bom. É isso aí. Mas aí nós vamos dar início à nossa live. Esse projeto é um projeto que visa trazer a superação das pessoas, né? E para que isso sirva de exemplo para as pessoas que estão passando pelo mesmo processo, porque tem muita gente que está passando por um processo difícil e não vê uma luz no fim do túnel. E aí, quando você, né, se identifica com alguém que está passando pela mesma coisa que você está passando, uma situação semelhante, se, poxa, ela agiu dessa forma, será que comigo pode, né, pode resolver também? Quer dizer, então, as pessoas vão se ajudando. E essas lives, elas têm esse objetivo, né, essa intenção de estar ali, né, amparando as pessoas que estão passando por um processo difícil. E hoje, ninguém melhor, né, aqui para falar sobre isso, sobre essa superação, que é Érica, que passou por uma experiência, né, de vida de quase morte, que esteve ali na porta da morte, né, e voltou ressignificando sua vida. Então, Érica, seja muito bem-vinda e a palavra é toda sua. Oh, meu Deus, obrigada. Primeiro, agradecer por esse convite, parabenizar por esse projeto também, que eu acho tão lindo. E é isso mesmo, eu vivi essa experiência, né? Muita coisa para contar, eu vou tentar contar do início, para as pessoas entenderem melhor. Eu descobri criança que eu tinha um problema no coração, muito comum, muita gente tem, vive a vida toda com esse problema. E eu lá, naquela época, também não foi diferente comigo. Descobri com 8 anos de idade que eu tinha um problema chamado prolapso da válvula mitral. Mas os médicos só falaram, acompanha uma vez no ano, né? E faz os seus acompanhamentos. Para os meus pais, né? Eu era criança. E vivi a vida toda normal. Adulta, fazia meus acompanhamentos. Uma vez no ano eu estava no médico. Mandaram fazer, tem que fazer, né? E até que 2020 eu tive uma crise de arritmia. Em janeiro de 2020 eu acordei com o coração, já abri o olho, acordei com o coração super acelerado, já não estava conseguindo ter meus sentidos, né? Suando frio, muito fraca. Fui para emergência no hospital e aí eu descobri a partir dali que eu estava começando um processo de um tratamento crônico, de um tratamento contínuo para um problema crônico de arritmia, que era uma fibrilação atrial. Passei 4 anos tratando, acompanhada, tudo, tomando medicação, até que em outubro de 2023 eu tive outra crise. E aquilo me acendeu uma luz de alerta, porque
eu tomava remédio para não ter crise de arritmia. E por que que aconteceu, né? Alguma coisa estava errada. E nos exames para investigar, a médica que fez o exame viu que ela não via arritmia, mas que o prolapso estava agravado. Quando eu ouvi aquilo ali, eu me assustei, né? E aí eu fui para a médica, infelizmente a minha médica não teve um olhar, né, para analisar ali o resultado do exame. E eu passei mal com uma medicação que ela me deu. E aquilo ali me despertou. Falei, eu preciso pedir uma segunda opinião. E isso é um ponto muito importante no meu processo. Eu já começo falando disso porque é uma coisa que eu falo muito para todo mundo. Vai atrás de segunda opinião, de terceira opinião, de quarta opinião, de quinta opinião médica, porque realmente é algo que é muito importante. E ali ele teve realmente o olhar correto. Os mesmos exames que ela viu, ele viu 2 semanas depois do dia que ela viu os exames. Os mesmos exames eu levei para ele. E ele já olhou e falou, não, peraí, vamos lá. E foi me explicar. Quando ele me explicou esse processo, me pediu muitos exames, pediu para ver os exames sem efeito dos remédios. E aí eu voltei nele, isso foi final de novembro, início de dezembro de 2023. E eu fiz todos os exames em janeiro, durante o mês de janeiro. E aí voltei nele no iniciozinho de fevereiro. Aí foi o dia, né? Que aí ele já falou, era o que eu já imaginava, constatamos que o seu coração, ele já aumentou de tamanho, ele está com o átrio e o ventrículo esquerdo inchados, até o pulmão já está sendo danificado, prejudicado, porque já está com a válvula pulmonar calcificada. Você está com a insuficiência cardíaca muito grande, muito forte, né? Que é o problema que deu por causa desse prolapso, né? Que chama a válvula. A válvula, ela funciona abrindo e fechando para bombear o sangue. E o que aconteceu foi que a minha válvula estava praticamente aberta. Ela nem funcionava fechar mais, ela nem fechava mais. Que foi exatamente essa expressão que ele usou, que até a médica que fez um dos exames, que deu a certeza, que é um exame 3D, né, que vê o coração, ela falou, sua válvula praticamente não fecha mais. Então, foi o dia da notícia. É uma cirurgia cardíaca e não tem cirurgia por câmera. Essa é a única cirurgia que existe que não se faz por um furinho, por nada. É abrindo o peito. Aí, eu daquele dia, abri o chão debaixo dos meus pés, né? Foi uma confusão mental ali. Eu saí, eu nem lembro do caminho da volta, porque eu estava anestesiada dentro do carro. Mas é uma coisa interessante, eu nunca vou esquecer desse sentimento e do primeiro pensamento que veio na minha cabeça, dentro daquele carro. Falei, gente, a gente não está no controle da nossa vida, não está no controle de nada. E esse é um dos maiores ensinamentos que eu já tive durante todo esse processo, já começou ali. Então, assim, a gente faz planos, a gente sonha, vive principalmente a rotina como se uma amanhã, não, amanhã eu faço. Eu tô no, né, deixa para amanhã, né, uma coisa meio automático, né? Você vive sem sentir o sabor daquele dia, do valor que tem cada dia que você vive, né? E aquele dia foi... A gente vive no automático, né, Érica? A gente vive muito no automático, pensando no que vai fazer amanhã, na conta para pagar, e a gente não valoriza os momentos da nossa vida. E eu acho que é nessa hora que a gente para e se epa, né? Pode ser que tudo termine agora, o que eu fiz? Exatamente esse ponto. Eu com 36 anos de idade, né? Cheguei em casa, fiquei assim, sabe? Eu não tinha reação. Aí eu chorava, parava e ficava pensando, falei, caramba, meu Deus. E agora? O que é isso? Como é que, né? Como é que vai ser? E aí, esse período, né, do início de fevereiro até... Aí foi seguindo todas as recomendações, né, de procurar o cirurgião do meu plano. Ele passou vários exames. Os exames que eu já tinha feito em janeiro, ele já adorou, já
né? Entreguei nas mãos dele, ele já falou, olha, é isso mesmo, e é assim que funciona. Ele mesmo, né, que estava me atendendo, ia fazer a minha cirurgia, é o chefe da cirurgia do plano de saúde, né? E aí começou a fase assim que eu digo assim, o pós-cirúrgico foi extremamente intenso, até porque eu não sabia de nada do que me esperava depois da cirurgia. Mas o antes, caramba, Hilda, o antes foi muito tenso. E aí é que foi a força. A força foi nascendo aí, né? Eu com a força da minha fé, nunca tinha rezado de joelho no chão. Eu ajoelhei e rezava todo santo dia. E que ao mesmo tempo que eu entregava a minha vida para Deus, eu falava, mas não me leva. Mas assim, eu falo de uma forma de contraída, mas foi um contato intenso nas orações, nas minhas orações, falando para Deus. Eu realmente não imaginava, nunca imaginei na vida que eu passaria por algo assim. E eu tenho muita fé. Se eu vou entender, se chegar a minha hora, mas eu não quero que esteja agora. Mas para eu não querer e ter coragem até de falar isso para Deus, né, digamos assim, o que eu vou fazer da minha vida? Como que é um novo olhar? O que eu vou fazer dali para frente, né? Eu não quero continuar seguindo a vida que os outros gostariam que eu seguisse, ou vivendo uma vida que eu não sabia, não me via nela, não era eu. Não dá, não dá. Eu preciso ser eu preciso. E aí não fui eu mais que fui assumindo os compromissos. Caso eu ficasse nessa vida, né? Foi toda essa oração que eu fazia novena, eu orava, eu ficava ali e vinham intuições. A meditação foi uma prática que me ajudou muito, né? Alguns livros também que eu gosto muito de ler me ajudou muito a trazer um pouco essa consciência, sabe? Entender esse poder do agora, né? E aí eu fui Érica, vivendo até aquele dia como se cada dia é o último, tem um valor muito grande. Caramba, acordei de novo, tô respirando, sabe? Antes da cirurgia já tava assim, sabe? Érica, e assim, e o apoio das pessoas nesse momento, eu acho que faz todo sentido, né? Faz toda a Uhum. diferença, né? É. Você ter pessoas ali do seu lado e você saber que você não está sozinha, não é isso? Essa fase, ela foi muito individual, assim, sabe? Essa fase antes da cirurgia, sabe? Foi uma coisa muito Sim, o minha sofrimento comigo né? mesma, sabe? Uma Uhum. coisa de. é, eu dava notícia para as pessoas e as pessoas ficavam, mas como assim você está aqui em pé falando, conversando comigo? Pois é, nem eu sei, nem eu entendi, mas é isso. Vou fazer o quê? Né? O exame está aí para provar. Eu lembro que eu fazia aula de dança na época e eu comecei a sentir mais cansaço. E aí eu comecei a entender por quê. Porque o médico falava, essa rampa do hospital você não sentiu um cansaço assim, meio ofegante? Aí que ele falou que eu não sabia, eu senti hoje, senti da última vez. Eu não associava, porque para mim eu não estava sentindo nada, né? Uhum. Agora, foi um processo muito, muito doloroso, porque é como se eu pensasse assim, a cada dia que passa, eu não sei se 10 de abril de 2024, que foi o dia da cirurgia, seria meu último dia de vida, né? E isso é uma tensão muito grande. Eu flutuei muito, sou ser humano, eu nunca tive nenhum tipo de vergonha, de medo de assumir que eu chorei, que eu rezei, que eu me desesperei, que eu fiquei com medo, que eu falei, meu Deus do céu, como assim? Tinham dias que eu não queria sair da cama. Eu não queria sair da cama, passei o dia inteiro chorando, e tinha dias que eu tava pulando de alegria, falei, eu vou viver tudo, eu vou ser eu vou, né, e me conectar, porque se Deus me permitir ficar, eu tenho que ter planos. Não posso vacilar com essa permissão que Deus vai me dar, né, se Ele me der. E aí, depois da cirurgia, aí foram outros novos pensamentos que surgiram, né? Porque eu não fui preparada pelos médicos, assim, do que eu ia passar fisicamente, né? O médico só falou para mim que a cinta torácica, né, ia ser minha melhor amiga, que ele falou exatamente essa expressão durante 3 meses,
que eu ia sentir muita dor nas costas, durante muitos meses também, principalmente porque eu, mulher, ele falou exatamente, eu tenho peso no busto, então esse ponto ia dificultar e demorar muito mais a minha recuperação, e que eu ia sentir dor até para respirar. Aí eu, meu Deus do céu, mas aí ele falou que eu ia tossir muito, não sabia por quê, eu ficava ali avoada. Não, aí quando você tossir, você cruza o X assim, ó, abraça um travesseiro e aguenta a dor. Porque na hora que você tossir, você vai sentir muita dor. Eu falei, tá bom. Nossa, foi só 200 vezes mais que isso, né? Eu demorei muito para ser desentubada. Então, assim, a cirurgia durou 5 horas. Eu fiquei as 5 horas com o coração parado, fiquei as 5 horas com o sangue do meu corpo circulando na máquina, para não coagular. Graças a Deus, sendo uma paciente com fibrilação atrial, não tive nenhuma fibrilação durante a cirurgia com o peito aberto. Graças a Deus, que isso era o maior medo do médico. Graças a Deus também não tinha nenhuma veia entupida, que a gente fez um exame antes para conferir. E a cirurgia correu bem, só que eu fui ser desentubada às 1h30 da manhã. E aí o que acontece? Das 5 e pouca da tarde até 1h30 da manhã, eu fui tomando aquela medicação de volta e entubava de novo, porque eu acordava muito agitada, eu acordava muito. E isso danificou muito, me machucou demais a garganta, né? Então, assim, foi um processo aí que quando eu acordei com consciência, já era a noite do dia seguinte. Eu fui ter consciência mesmo, porque aí eu fui descobrir com os enfermeiros, né, que eu tinha acordado da intubação, mas eu não lembrava de nada. Não lembrava de nada durante o primeiro dia, e aí foi um processo, assim, assustador, porque quando eu tive consciência, que eu abri o olho, eu vi onde eu estava meio perdido, falei, meu Deus, eu voltei. Aí foi a primeira vez que eu... E aí que eu comecei a tentar administrar tudo que eu sentia, porque eu sentia dor imóvel na cama da UTI e ao mesmo tempo com uma vontade de chorar e uma dor no peito quando eu comecei a chorar. Eu falei, o que está acontecendo? Falei, eu entendi, eu não estava conseguindo respirar, né? E ele colocou, preciso, né, colocar como é o nome? Dreno no pulmão, né? E aí ficou com água e com sangue no pulmão ainda durante muitos dias, então ele estava drenando ainda. Eu só ia sair da UTI quando terminasse de sair sozinho, natural, e ele fosse retirar o dreno. Então eu tive muita dificuldade de respirar. E ao mesmo tempo essa dor. Puxar o ar e doer tudo. Olha, isso é outra coisa que eu mais agradeço todo santo dia. E várias conversas, várias situações que eu vivo, eu falo, gente, vocês não têm ideia. É muito doido isso, né? A gente que já viveu algo assim, eu lembro que eles botavam aquele coisinha para respirar, eu ficava, ai, que alívio, porque eu não conseguia mesmo respirar. Então, Isso é é uma muito das interessante coisas. o ar que a gente respira. Isso é uma das coisas que a gente não valoriza, né? A nossa Exato. respiração, porque é tão natural, né? E assim como respirar, e você percebeu como é que é assim, Exatamente. como é divino respirar sem aparelhos, né? Naturalmente. Quer dizer, isso a gente não valoriza e passa a valorizar numa hora dessa, né? Muito, muito. Eu lembro a primeira vez que eu postei no Instagram falando, meu Deus, eu estou voltando a respirar sem dor, porque demorou muito, né? Demorou mais de um mês para eu conseguir respirar sem dor. Passei todo, recebi alta, seguindo toda a orientação em casa, já é tudo e mesmo assim. Aí era respirar com dor, era engolir comida, doía, que eu não conseguia, então era a comida bem papinha, bem aguinha, né? E, e aí sim, essa fase no hospital e o pós-cirúrgico, se não fossem as pessoas que me deram apoio, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui porque não existe isso. A gente não consegue literalmente fazer nada sozinho. Infelizmente, né, eu tenho certeza que muitas pessoas queridas por mim, que me amam, gostariam de estar aqui presentes naquela época e não puderam, mas se não fosse meu marido, se não fosse minha mãe,
se não fosse minha madrinha, essas três que estavam aqui fisicamente todo dia. Minha madrinha veio de longe, meu marido acorda 4h30 da manhã, dormiu 4 ou 5 meses no colchãozinho de solteiro do meu lado, todo dia. Não dormia direito, né? Porque ele já acorda 4h30 da manhã. E eu acordava, não tinha controle na digestão, na parte digestiva direito, nem urinária. Então, assim, a vontade que dava para ir no banheiro, eu tinha que sair correndo, porque eu não estava conseguindo segurar. Ele acordava milhares de vezes de madrugada. E é para tomar remédio, para me levar no banheiro. E por conta da intubação, eu também tive um problema, assim, da tosse que o médico falou, eu fui entender na prática que eu estava eliminando uma gosma na garganta. E era aquele incômodo, aquela coisa toda da intubação, né? Então, eu acordava engasgada. E eu dormia sentada, dormi 4 meses sentada. E aí, o que acontece? Mesmo eu levemente inclinada, eu não podia fazer isso aqui, ó. Eram 4 travesseiros, assim, eu ficava só levemente inclinadinha, assim, sabe? Eu não podia, porque era muita dor e o próprio médico falava, né? Eu dormia de cinta, fazia tudo de cinta. Não, você não pode, o braço só podia ser aqui. Acabou, não pode mexer nada. E aí eu acordava engasgada. Era uma sensação, sabe? Então, assim, foram coisas muito difíceis, materialmente falando, fisicamente falando, e que quando eu conto esses detalhes, não é para assustar, não é para nada, é para a gente conseguir perceber como que é tão poderoso tudo que o nosso corpo funciona no nosso dia. E como você falou, na respiração, todo o resto a gente não sabe enxergar o valor que tem nisso. Você engoliu uma comida, processo digestivo, você ri. Você tem noção? Eu tive uma crise emocional no dia que eu percebi que eu não podia rir. Porque doía tudo. Nossa, e aí eu queria chorar de dor, eu não podia. Por quê? Porque quando você começa a chorar e você tenta se acalmar, o que você faz? Respira. Como que eu vou respirar se dói também? Era muito doido. Então, imagina o Agora, psicológico de uma pessoa que vive o físico dessa forma, né? Então me diz foi. uma coisa, Érica, e assim, e aí muda tudo, né? Muda tudo. As coisas que se valoriza antes, né? As pequenas coisas passam a não pesar mais. Como é que é essa mudança? Como é que foi essa mudança dentro de você? Você me falou até de mudar de profissão, de tudo, De né? tudo Como é que foi. é essa nova? Porque assim, nasceu, né? Uma nova Érica nasceu. Porque ali Sim. você teve uma parada ali de 5 horas, você praticamente morreu, você não estava mais, né? Coração parado e tal. Quer dizer, você voltou para a vida. Foi isso que você me falou, né? Uma oportunidade Literalmente. de voltar para a vida. Você renasceu. E como é que é renascer? Nossa, que pergunta bonita, né? É, é muito, muito intenso. E eu lembro que o primeiro momento que eu refleti sobre isso foi o dia da alta, que eu cheguei em casa. Aquele dia foi um dia muito confuso para mim. Mas assim que eu entrei em casa, que eu sentei no meu cantinho preferido, que eu falo ali, que é do lado do meu altar, que tem meus livros na frente, que eu sentei, que eu olhei tudo, eu falei, eu voltei mesmo. Aí veio aquela coisa na cabeça, assim, né? De, nossa, Deus me permitiu ter essa segunda chance. E aí a partir dali, mesmo com toda aquela confusão do físico que eu estava vivendo, que o primeiro mês foi um mês mais difícil, né, mais doloroso, quando eu tive realmente a consciência disso, eu comecei a lembrar das orações que eu fiz antes. E aí eu comecei a falar comigo mesma. Falar, olha, Érica, você ouviu as orientações que você tinha que seguir caso você continuasse aqui nessa terra, né? Aqui nesse plano, né? Com todos nós aqui. Você não voltou à toa, né? Você tem aí um novo olhar para enxergar. E é daí que eu comecei a ver como a gente precisa
como é importantíssimo a gente enxergar a doença, seja ela qual for, seja ela o nível de gravidade que for, enxergar a doença como o renascimento. Enxergar a doença como o grande professor da vida, sabe? O grande oportunidade de você aprender mesmo. Porque nada acontece por acaso. Deus não coloca para mim ou para você a vivência que você teve, que eu tive de quase morte, de outras pessoas que tiveram à toa. Não é para castigo, não sabe, para uma aprovação, assim, você é uma pessoa ruim, eu não mereço isso, não. Sabe? Que, infelizmente, tem muita gente, acho que talvez a maioria, não tenho certeza para dizer isso, pensa dessa forma, né? Nossa, por que que eu estou Exato. vivendo isso? É porque não é castigo, né? A doença é um alerta, né? O corpo diz, olha, chega, né? Quando o corpo chega a esse ponto, alguma coisa você estava fazendo, emitindo para ele emocionalmente, ele falou, para tudo, vamos recomeçar Sim. agora, né? O que que você precisa fazer? Então E você me olha o que que falou nasce daí? A gratidão, né? Nasce exatamente. Aí exatamente a você me gratidão. Meu falou corpo me alertou. Nossa, ainda bem que ele me alertou. Sim, exato, exato. E você teve uma segunda chance, né? E aí, assim, você me falou que você fazia, você, no teu trabalho, era um trabalho é, que você não gostava. Você sim, trabalhou, né? Você se formou e tal, trabalhou com coisas que queriam que você fizesse, né? E exatamente. aí a nova Érica falou, não, agora vai Eu ser digo, por mim, é isso? exatamente, eu digo sempre que eu conto essa história, essa frase sempre entra. Eu decidi dizer sim para mim, finalmente, né? Não existe nenhum tipo de peso para o meu passado. Não existe, o passado faz parte de mim. É como a música que eu estava ouvindo hoje, que eu adoro. Ele me ensinou. Ele que me. Não existe vergonha, não existe ruim, não existe. Ele faz parte do meu próprio aprendizado. Eu adoro olhar para as coisas que eu vivi e falar, nossa, ainda bem que eu vivi naquela empresa por 10 anos. Porque lá eu aprendi tanta coisa. Se eu não tivesse vivido lá, mesmo fazendo um trabalho ou passando por situações difíceis, eu não teria desenvolvido isso e aquilo. Então não existe esse peso. Eu acho que com o tempo, ou talvez até agora mesmo, nessa oportunidade que a vida me trouxe, que Deus me trouxe de enxergar a vida com outro olhar depois da cirurgia, mais coisas ainda eu olhei para o passado e agradeci mais, né? Então, assim, eu me formei em administração, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 17 anos, e nunca consegui trabalhar com nada que eu gostasse, que eu queria mesmo, né? Eu sempre fui muito conectada à arte, desde sempre, sempre. E cheguei até, numa época, a fazer vestibular nas áreas que eu queria estudar, passei em 5 vestibulares, não tinha condições financeiras de pagar tudo na área que eu queria. E eu deixei, aquilo ali ia acontecendo, eu falava, mas calma aí, Deus tem um propósito disso. É exatamente o que eu queria estudar e eu não tenho condições financeiras de pagar, não vou poder fazer a faculdade, né, que eu queria. E tem algum motivo. Formei em administração de empresas, não entendia, e eu lembro que eu conversava com Deus na época falando isso. O que que o Senhor quer me fazer aqui, pelo amor de Deus? Né? Nossa, meu primeiro ano e meio na faculdade, eu falava, meu Jesus amado, o que que eu estou fazendo estudando estatística, estudando economia brasileira, pelo amor de Deus. O primeiro período de administração é só isso. Horrível. Nossa, os 3 primeiros semestres eu estava assim, me tira daqui. E aí, de repente, eu comecei a ter outro olhar do quarto semestre para frente, porque eu comecei a ver as humanas, as áreas, né, Uhum. das matérias de humanas, e eu falei, opa, peraí, tá vendo? Tem sempre alguma coisa para aprender na vida, alguma coisa. Eu vou continuar aqui, eu vou continuar aqui. Aí me formei na faculdade, e foi muito interessante minha história de faculdade também. Trabalhei a vida inteira nessa área, antes da faculdade e depois, eu sempre trabalhei em administração, em financeiro, sempre fui muito organizada, e aquilo tudo foi me trazendo mais habilidade para isso, né? Para lidar, né, com pessoas, com grupo, com liderança. E eu sabia que, não, tá tudo certo, eu estou onde eu tenho que estar. Mas aí, a mudança para São Paulo trouxe também umas adaptações.
E eu também fui buscando, tentando me encontrar, e vivia testando várias coisas. Nunca me arrependi por nada de eu ter experimentado, né, os trabalhos que eu já tive. Aí era sempre uma coisa assim, eu não conseguia ter coragem de olhar para o que eu realmente queria. Eu tinha autoestima baixa, eu não tinha autoconfiança, e eu passei a vida toda, não só naquela época da faculdade, mas para cá, também ouvindo o que os outros achavam, né? Ah, eu acho que é melhor então fazer isso, ah, onde dá dinheiro, né? Enfim, vários dessas opções aí. Quando me veio isso, eu falei, primeira coisa que eu estava pensando, que foi muito importante para a minha boa recuperação, foi nada mais é mais importante do que eu nesse momento. Eu não quero me estressar, eu não vou resolver problema, porque eu sempre fui resolvedora de tudo era comigo, eu resolvia tudo. Não, eu sou a pessoa mais importante dessa vida para mim. Eu não tenho condições de fazer nada, nem por mim, muito menos para os outros, se eu não me recuperar. E não é só recuperação física, porque a gente esquece muito do mental, né? E a gente deixa o mental para depois. Você vai e paga caro, às vezes, para uma segunda opinião no médico para ver a doença física. Mas você não paga caro para ver a doença mental, para ver o seu problema. Seu problema, não. Às vezes você nem sabe, né, o que você tem, mas não custa, sabe? Não valoriza um Mental, profissional para cuidar da emocional, sua saúde mental. né? Mental, emocional, né? Emocional, Toda psicológica, essa parte, exato. e era isso que eu estava focando. Eu precisava do físico, eu estava seguindo tudo à risca, eu tinha que fazer 3 vezes no dia caminhada, 3 vezes no dia o aparelhinho das bolinhas, né, o Respiron, para poder cuidar do pulmão, que ainda estava fraco, e 3 vezes no dia nebulização. Tomar aquele tanto de remédio, não pode ficar deitada, porque tem que usar em cinta, tem que usar meio de compressão, porque o risco pós-cirúrgico era muito grande também. Não é a cirurgia deu certo, oba, beleza. Não, no meu caso da cirurgia cardíaca, várias pessoas, inclusive, graças a Deus, eu só soube dessas notícias depois da minha cirurgia dar certo, né? Muitas histórias eu ouvi de pessoas que morreram depois que a cirurgia deu certo. Porque Sim. tem muitas consequências do pós. Pós Não é porque a operatório. pessoa fez um pós ruim. É a própria consequência da cirurgia. Então, a gente tem possibilidades, né? Não só de problemas no coração, mas problema respiratório, digestivo, circulação do corpo. E o meu médico falou isso no dia que a gente marcou a cirurgia, que ele precisa falar dos riscos, né? E aí foi a parte mais longa da consulta, inclusive, porque ele falou todos os riscos, a possibilidade do que pode acontecer durante a cirurgia, depois. E é por isso que a gente ficava tão ali atento. Então, o meu emocional, o meu psicológico, durante o pós-cirúrgico, foi uma das coisas que eu mais tentava cuidar, porque eu estava enlouquecendo, eu realmente não podia fazer nada, eu sentia dor para tudo, né? Eu estava dependendo totalmente, né, da minha mãe, da minha madrinha, do meu marido, para conseguir fazer tudo. Eu esperava ele chegar do trabalho para me dar banho, minha mãe cuidava de mim o dia inteiro, vinha para minha casa 4 e pouca da manhã, quando meu marido acordava para ele sair para trabalhar, e ela tinha que vir para cá, porque eu não podia ficar sozinha. Eu acordava engasgando, eu não conseguia me mexer, né? Não podia levantar da cama sozinha, não podia mexer nada. Tudo era com alguém. Nem andar dentro de casa no início, nos primeiros dias, eu não conseguia andar sozinha. Então foi muita dependência mesmo. Então é muito difícil você depender de alguém para cuidar de você. Na fase adulta, então, né? Então, eu trabalhei, isso eu lembro que foi uma das primeiras coisas que eu pensei, que também me ajudou a recuperação. Érica, você desapega de qualquer coisa. Aí eu lembro, e minha mãe perguntava, filho, onde é que eu guardo isso? Aonde você quiser, fica tranquilo. Aonde eu ponho os remédios? O mais acessível possível, você que escolhe o lugar. Porque eu não queria focar em nada que fosse forma, digamos, físico. Isso não tinha importância. Não tinha, não tem a mínima importância. A importância é, eu preciso cuidar de mim, olhar para o que é importante no físico e no mental. Eu não vou pirar minha cabeça, porque eu sempre coloco uma coisa aqui e agora na recuperação tem que estar, né, em outro lugar. E isso é muito pequeno para a gente dar valor. Daí vem também outra reflexão, né? Que a gente Exato. traz.
num momento desse? Quanta coisa pequena, besteira, a gente dá valor no dia a dia. Eu Quanto? acho que nem é só nesse momento, depois que passa esse momento também, né? Porque isso é um É, aprendizado tão grande, né? Que a sim. gente se apega a tantas coisas desnecessárias e que desgasta a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, que acaba refletindo no físico, né? E passar por esse processo todo, eu acho que depois, porque isso é uma libertação, né? Quando você É, renasce e você, sabe, se liberta dessas coisinhas pequenas, exatamente. né? Exatamente. É uma sensação de libertação mesmo. Eu estou tirando as correntes de coisas que me prendiam e que não estavam me levando a nada. Gente, que mimimi, né? Assim, uma coisa. Então, eram realmente coisas muito pequenas. O que mais tem valor na vida são as pessoas, são o que você faz para o outro, o que você fala para o outro, porque isso tem muita dificuldade também. Você pode sentir algo, mas você não tem, às vezes, coragem de poder expressar um sentimento, seja bom, principalmente bom, né? O ruim tem essa fase também, mas eu digo assim, você expressar seus sentimentos, nossa, você sabia que isso é muito importante para mim? Poxa, eu te amo Isso, tanto. A isso. gente Porque perde isso. Porque se você não fala, o outro não sabe o que você está sentindo, né? Então, Exatamente. assim, até isso você aprendeu, né? Colocar para expor o que você está sentindo. Porque a outra pessoa só vai te conhecer se você falar, né? Só vai saber o Exatamente. que você está Assim sentindo como se é, você falar. Isso não é cobrança, né? Você fala, é? assim como eu aprendi no outro, na outra questão, falar o que me incomoda também, que isso para mim, Também. particularmente, foi um desafio muitos anos de coisas que eu sofri, de desrespeitos que eu já sofri em trabalho, em relacionamentos e tudo. Eu não tinha coragem de falar, pô, eu não gostei, para que você me tratou desse jeito? Por que você falou assim? Não admito se você falar, ou se afastar, ou fazer, né, de outras. Isso também foi um grande aprendizado para mim durante esse período, porque eu pensei assim, Deus não me trouxe de volta para eu continuar engolindo tudo que eu engolia. Porque eu acredito nessa questão do emocional, do psicológico, que somatiza no nosso corpo físico. As Claro. doenças, elas não são criadas do nada, não só em relação a outras vidas passadas, que eu também acredito, mas com relação a o que você soma das suas emoções e você guarda, você não encontra um caminho para curar essas emoções que você guarda, ou você não encontra um caminho para pôr para fora, para resolver com a pessoa, elas vão regra, elas vão somar em você e vai se tornar materializado, né, em alguma doença, isso é fato. Então, assim, eu fui, Exatamente. E você inclusive, até um falou. tempo em relação ao coração, né? Para descobrir onde foi que eu somatizei, para que eu pudesse buscar essa cura. E venho buscando desde então. Exatamente. Você falou, Érica, que você fazia muito o que as pessoas queriam, né? É, E aí você disse que aquele período inicial era você com você, né? Toda essa perturbação de como é que ia ser, quer dizer, esse conflito todo interno era só com você. Então, eu acho que isso foi um grande aprendizado também, né? foi, Porque, verdade. no fundo, nós temos que dar conta da nossa vida. Cada um tem a sua vida para dar conta dela. Então, você não pode se privar de fazer o que você quer fazer, né? Porque os outros não querem que você faça. Porque no momento desse, você está sozinho. Exatamente. Né? No Exato. momento dessa confusão, por mais pessoas que estejam do seu lado, como você falou lá no início, né? Não, ali era eu comigo mesma, né? Sim, Então, isso é muito importante para a gente refletir. Até aonde a gente está deixando que outras pessoas se interfiram na nossa vida. é verdade. Né? Com até na questão delas de concordarem ou discordarem, né? Pensando de forma bem assim, direta, eu ficava pensando quem é a pessoa para achar ou deixar de achar que ela precisa, né? Até a capacidade de concordar ou não, mas nem é a vida dela. Por que que ela está pensando, né? Até na questão de Exatamente. concordar ou não, o que eu vou fazer, mas é a minha vida, ela não precisa concordar. Não bem, de uma forma bem direta, é bem isso. Só que a gente tem dificuldade disso. Eu tinha a dificuldade, né? Eu deixei de fazer muita coisa que eu quis, porque eu ouvi
coisas. Eu não tenho culpa, não existe nenhum peso do meu passado, porque eu sei que cada um faz o que também acha que está certo, ou que faz, acha que vai ajudar o outro. Tá tudo certo também. As Eu pessoas digo são bem reflexão em intencionadas, né? relação a mim mesma. As A pessoas são bem reflexão é intencionadas. sim, eu acredito que sim. Eu tenho um trecho do livro da Brené Brown que ela fala que ela sempre, eu acho que isso é dela, não sei agora, eu tô confundindo. Que se a gente conseguir pensar que todo mundo dá o seu melhor, você ressignifica tudo que acontece. Mas a pessoa deu o seu melhor, sim, o melhor dela, na condição que ela tem, na vida que ela teve, na opinião que ela tem. Ela deu o melhor que ela tinha. Então, assim, eu não tenho peso nenhum. O que eu percebi é que eu não olhava, não me ouvia. Eu não me ouvia. Né? Então, quando eu volto para o passado para lembrar, por exemplo, de momentos que eu não me ouvi, né, eu consigo enxergar hoje que é isso que eu preciso fazer. Né? Não é à toa que foi exatamente essa fase, essa parte do caminho profissional que me trouxe, me retornou ao caminho da arte. Né? E aí foi no período dos 3 meses e meio de cirurgia, eu fiz em abril, então foi em junho de 2024, eu falei, gente, se eu não fizer qualquer coisa para eu sair de casa, eu vou surtar de vez, porque eu não aguento mais. Eu não posso fazer atividade nenhuma de casa ainda, estou dependente praticamente 100%. Não era, acho que não era 100%, né? Devia ser uns 70% ainda de alguém. Eu preciso fazer alguma coisa no meu dia, porque eu não vou dar conta de ficar o dia inteiro vendo filme, e eu não tinha força de segurar o livro ainda. Ai, meu Deus, como isso era para quem ama ler é uma coisa, né? Eu lembro que o meu pai também, à distância, foi outra pessoa que me apoiou muito, 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 muito. Parecia assim, até transmissão de pensamento. A hora que ele me mandava mensagem, filha, como é que você está? Parece que era exatamente o dia, a hora que eu estava ruim. Aí eu ficava, ai, hoje não sei, hoje eu tô com o pensamento assim, assado. Ele mandava um áudio. Nossa, aqueles áudios dele salvaram muitos dias, muitos dias. Espero que ele esteja aí até acompanhando, ou a Carla, a esposa dele, se estiver aí, que eu não sei, né, se eles estão conseguindo ver, se não. Porque foi uma das pessoas que mais foram presentes, assim, também. E aí eu lembro que ele falava, minha filha, pega alguma coisa para você ir fazer que você gosta e tal. Não deixa esse pensamento, né? Ele falava e me dava aquela força. Aí eu ficava pensando, poxa, mas eu queria ler um livro, eu não tinha força para ler o livro. Até que eu tenho uma amiga minha também muito especial, a Fernanda, que ela foi da minha professora de dança do ventre, né? E a gente, na aula, eu fiquei um ano só na dança. E a dança também sempre fui de dança, tá, né? E aí a gente teve uma afinidade, uma aproximação muito grande durante as aulas. E ela foi uma pessoa que também foi até uma surpresa, foi muito presente, né? Ela veio me visitar no primeiro dia que eu recebi alta em casa, porque ela estava programada para ir para o hospital para me ver, e de repente eu recebi alta de manhã, numa terça-feira. Eu falei, meu Deus. Aí eu lembro que minha mãe falou, deixa eu avisar a Fernanda, deixa eu avisar a Fernanda. E aí eu lembro que ela veio um dia ficar comigo, que eu não podia ficar sozinha, e eu não tinha ninguém que eu pudesse contar, era só minha mãe e meu marido. A minha madrinha, ela conseguiu vir de João Pessoa, ficou 12 dias, foi nos dias mais intensos, assim, no período do início. Ela não podia ficar muito tempo. E aqui eu não conheço tanta gente, assim, que eu pudesse ligar, o pessoal trabalha o dia todo. E aí, de repente, eu falei, gente, agora? Minha mãe tinha uma consulta que ela não podia perder, meu marido trabalhando, só tenho eles dois. Lembrei da Fernanda, ela veio, me fez uma companhia. Gente, como é maravilhoso. Olha, ela ficou acho que umas 3 horas comigo aqui em casa, a gente conversou um pouco, porque eu ainda tinha dificuldade de falar na época. Eu falava e ficava cansada, né? Então, e aí eu parava e falava, fazia assim pra ela, tipo, continua você, faz alguma coisa. E aí eu lembro que ali a gente começou a conversar sobre essa coisa que eu poderia fazer. Ai, será que eu consigo ter uma ideia de um curso, de alguma coisa que eu posso ir, para pelo menos uma vez na semana sair de casa para fazer? E nós duas tivemos a ideia ali de algo de costura, que eu sempre quis aprender, e ela queria fazer o crochê. Começamos a pesquisar, e aí achamos um lugar aqui perto. Um dia nós fomos juntas,
né? Eu lembro que eu estava me sentindo muito melhor, eu lembro que eu fui até, fiz a primeira vez que eu caminhei, assim, de um ponto, assim, para outro ali na rua, no nosso tempo e tudo devagarzinho, usando cinta, porque eu não era autorizada a sair de casa sem cinta. E aí fomos na aula, e eu faço macramê até hoje, né? Mas aí eu fui, encontrei macramê, comecei a fazer aula para terapia, né? Eu comecei a fazer aula de macramê para sair de casa uma vez na semana, trazer uma tarefinha de casa, né? Dar aula para casa, fazer uma coisa para me distrair. Falei, bom, quem sabe, né? Isso aí já não exercita o braço, que você fica aqui, né, fazendo um nó, assim, descansa, mas foi muito difícil. Minha professora que sabe, foram vários dias de junho, julho, agosto, foram 3 meses assim de macramê que eu sentia dor, passava mal, tive crise de tontura. Foi muito assim. Mas eu encontrei macramê na minha vida e, de repente, em setembro, eu recebi a primeira encomenda. Olha, Daí eu fiquei naquela surpresa, naquela alegria. Eu falei, claro que eu vou fazer, nunca fiz, não tem problema, nunca tive medo de aprender algo, pelo contrário, não só não tenho medo, como eu amo aprender, né? Eu falava, não, eu faço sim a peça, nunca tinha feito a peça na vida, né? E encarei, fiz a peça com o amor do mundo, inclusive é um amigo, uma pessoa querida, marido de uma outra mulher maravilhosa, que eu também não sei se eles puderam assistir, é o Tiago e a Adriana, são duas outras pessoas também que eu tenho muita gratidão. A Adriana é terapeuta holística e a gente já se conhece há alguns anos. E ela ficou, assim, extremamente preocupada, querendo me acompanhar. E eu falava, Adri, eu não tenho condições, ela não interessa. Eu não quero saber se você vai pagar, eu só quero te ajudar a lidar com isso. E eu falava, então um dia a gente resolve o que a gente faz, porque eu não tenho mesmo condições. Meu primeiro mês de pós-cirúrgico, só de remédio e respiron e nebulização, R$ 2.000 que eu gastei. nossa, Foi é. muito, só disso, só de remédio e os aparelhinhos, assim, então, foi muito. E aí tive a benção de receber essas duas pessoas maravilhosas que eu tenho na minha vida até hoje. E aí nunca E mais hoje, parou de então, encomenda. você agora está vivendo de macramê, né? Quer dizer, e nasceu uma nova Érica. Nova Érica em todos os Né? sentidos, porque realmente eu decidi que eu ia olhar para mim e ia dizer sim para mim. E Exato. sim, no Que quê? Em todos bom. os sentidos. E que Não só bom na área que. profissional, mas eu dizer sim para os meus sentimentos, quando eu gosto, quando eu não gosto, quando eu estou feliz, quando eu não estou feliz, que é uma dificuldade que a gente também tem muito grande, é dizer não, né? Exato, Isso exato. foi um dos maiores aprendizados também que eu tive. Nossa, eu vou aprender a dizer não. Não, eu não gostei, não quero, não concordo, não vou, sabe? Não, não quero. Não. E isso foi uma libertação, outra libertação que eu tive. Outro grande aprendizado que eu acho que todo mundo, se tem dificuldade, vai atrás de alguém para te ajudar a libertar isso, porque é maravilhoso. E aí eu comecei a dizer sim para o meu profissional, para minha saúde física, parei de dar desculpa, parei também de deixar na minha vida pessoas que não me faziam bem, não estavam fazendo bem, não existe presencialmente na minha vida, então não faz sentido. E eu segui, outra coisa que eu queria falar, que eu segui o meu coração em escrever um livro, né? Então, também estou em produção de um livro que Que conta delícia. todo esse processo com extremo detalhe, desde o princípio até cada pensamento, cada oportunidade que eu tive de refletir, de falar, né? Eu falo sobre tudo isso com detalhes lá no livro. Que É maravilha. assim, Nasceu realmente uma nova Érica, né? Para o macramê, para a escritora, e é isso. E a vida é dessa forma, né? A gente encontra sentido na vida, né? Às vezes a gente precisa passar por certas dificuldades para encontrar o verdadeiro sentido da vida, sim. que é esse. Érica, nós já estamos com 1 hora de live. Você perguntou se seu pai estava assistindo, a Ana Carla está dizendo A Carla estamos tá aí, eu sim. li aqui agora. Que bom. Estamos sim. Olha, assim, muito obrigada por você ter aceito o convite, né? Aceitado o convite. A sua história é uma história lindíssima, que sirva de exemplo, que as pessoas não esperem chegar nesse ponto
para se descobrir. Exatamente. Né? Eu acho que a Exatamente. gente tem que ouvir muito o nosso corpo, porque hoje você vive com presença, e é isso que falta para as pessoas, né? Viver com presença. Porque quando a gente vive no automático, vive achando, né, fazendo que as pessoas, se preocupando com o que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão dizer, né? Quando a gente vive para caber no mundo das pessoas, a gente não vive, a gente Exatamente. vegeta. E, Exatamente. e a vida é individual, a vida de cada um. Então, cada um sabe da sua vida, né? E a gente tem que saber o que nós queremos na nossa vida, não o que os outros queiram que a gente queira, não. Isso. O que você quer. E hoje você está vivendo desta forma, né? O que É. a Érica quer? Olha só, eu estou falando rápido, porque minha bateria vai acabar, espaço para o celular. E já deu uma Tá hora bom. também. Então, Ah, assim, parabéns pelo esse obrigada. renascimento. Muito obrigada por Eu que você ter agradeço o convite. trazido aí essa experiência de Eu vida. espero que eu tenha realmente contribuído, porque esse sempre é o meu objetivo aqui na minha página, o amor que eu coloco nas minhas peças, em todas as conversas que eu tenho, e que, se Deus quiser, eu vou continuar levando essa experiência. E essa é a melhor coisa, a melhor frase que você falou. Eu desejo que todo mundo passe por isso, sem passar pelo que eu passei. É pela Exatamente. libertação, é pelo renascimento, que todos possam viver essa experiência e saber sentir esse divisor de águas. Eu tenho um novo data de nascimento, eu literalmente tenho, é um divisor de águas, é uma Érica antes e uma Érica depois, completamente. E eu desejo muito que todos se permitam, porque é a gente que comanda isso. A gente que Exatamente. precisa, não vai fazer sozinho, procura um profissional de saúde Exato. mental para poder te ajudar a Exato. despertar isso, a libertar, porque a gente precisa, isso é maravilhoso. Ser nós mesmos com toda essa potência, descobrir até potências que a gente não sabia que tinha, é a melhor coisa que tem. Graças a Deus eu agradeço, falo disso todo dia, falarei para o resto da minha vida, essa grande transição da minha vida. E, como disse o meu médico hoje, daqui a 20 anos, quando eu fizer a próxima cirurgia, porque é uma válvula mitral biológica, eu tenho que fazer de novo, né? Não vai precisar mais abrir o peito. Ai, tomara, Deus. Não vai. Então, E não vai fazer, não vai precisar. não vai precisar porque você vai determinar isso, né? E a Exato. gente determina isso. Né? Então, assim, já começa a se trabalhar determinando que você tem a saúde perfeita, você é um ser perfeito. E que a Né? gente viva hoje. Como você Exatamente. muito falou, bem, é isso que a gente tem que saber viver. Exato. De E a não estar gente no controle da nossa vida, da nossa saúde, da nossa. Não estar, não deixe a oportunidade passar. É hoje, é ser o melhor que você pode ser hoje. Para isso, você mesmo, em primeiro lugar. E aí sim, quando a gente é bom para nós mesmos, aí a gente consegue ser bom para o próximo, para o próximo que for, né? Porque não é um próximo distante, é o próximo, às vezes, está do seu lado que a gente não sabe olhar. Né? Então, que a gente saiba que nós somos a pessoa mais importante dessa vida em primeiro lugar. Né? Não exato. no egoísmo, mas no alto amor, nesse sentido. Eu preciso estar bem para poder ser melhor, Porque servir melhor. quem não se ama, não consegue amar os outros. É isso. Exatamente. Érica, um grande beijo para você. Um Agradeço a beijo todos, grande. vamos agradecer a todos que estão na live, né? Que vieram Agradeço prestigiar mesmo, de a coração, Érica. todo mundo. Isso, um beijo todo para vocês e a nossa live chega no final. Beijão. Ai, que prazer. Beijo, Obrigada. Hilda. Obrigada de novo. Tchau.